E aí, bora ler a Bíblia hoje? Vamos dar continuidade à nossa leitura. Em primeiro lugar, pedindo a Deus, né, que o Senhor possa abençoar esse momento. Que o Senhor abençoe aí onde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, fazendo qualquer coisa, que o Senhor possa estar aí do teu lado. Na maioria das vezes no meu devocional, eu costumo pedir que o Senhor sente do meu lado, né, e me ensine, e me revele o que Ele quis dizer com essas palavras, o que Ele quer dizer para mim hoje, né? E que você faça isso também, que o Senhor esteja do nosso lado nos nossos momentos de leitura da palavra. Amém? Então vamos lá. Ontem nós ficamos no versículo 25 do capítulo 1, né? Nós estamos no capítulo 1 de Lucas, o Evangelho de Lucas. Então vamos ao capítulo 1, versículo 26 em diante, ok? Relembrando, nós estamos falando aí da fase introdutória de Lucas, né? Esse pesquisador, esse historiador que levantou informações anteriores ao nascimento de Jesus, e a gente falou sobre o nascimento de João Batista, né? O anúncio do nascimento de João Batista feito pelo anjo Gabriel a Zacarias, pai de João Batista. E agora vamos ver como essa história continuou. Versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. Olha só, vamos dar uma pausa aqui no versículo 27. Eu queria te chamar a atenção para esse anúncio. O mesmo anjo que anunciou a Zacarias 6 meses antes que viria um menino que prepararia o caminho para o Salvador, agora 6 meses depois, vem anunciar para Maria, uma virgem, né, da cidade de Nazaré, que ela ficaria grávida, né? Agora, eu queria chamar a atenção para você para o versículo 27, que diz que ela tinha casamento contratado. Em algumas versões diz noiva de José, em outros evangelhos. Mas só para a gente ter uma noção de contexto da cultura, é muito importante você ler a Bíblia lembrando o tempo, o período, o lugar para quem aquele autor escreveu, né? E na cultura judaica, naquela época o casamento funcionava em 3 fases, né? Tinha uma fase das promessas, que geralmente era a família, e às vezes os noivos ainda eram crianças. As famílias prometiam um para o outro, né? Em seguida vinha a fase de um casamento legal, mas ainda não havia coabitação, eles ainda não iriam morar debaixo do mesmo teto, então era como se fosse um contrato de casamento, e a partir dali, mesmo eles não morando debaixo do mesmo teto, mesmo eles ainda não coabitando, mesmo sem ter nenhuma relação sexual, eles não poderiam mais se separar, salvo se o marido desse carta de divórcio à mulher, por motivos específicos naquela época, né? Então, José e Maria estavam nessa fase. O casamento ainda não tinha sido consumado, porque a consumação do casamento, com a relação sexual e coabitando na mesma casa, se daria apenas na 3ª fase do casamento judaico, que seria quando o homem já tinha preparado uma casa para morar com a sua noiva, e aí ele ia e retirava a noiva da casa dos pais, e aí se fazia uma festa. Essa festa geralmente durava 7 dias, né? Então tem toda uma diferença do nosso casamento aqui. Então, nesse período, é bom deixar claro que Maria ainda não estava coabitando com José. Provavelmente, por que ela viajou com ele, né? Mais na frente a gente vai ver que ela viaja com ele para o censo, quando ela vai ter o bebê, né? Provavelmente eles já estavam perto da fase 3, e devido à situação particular de Maria grávida, a família deve ter concedido, né, essa exceção. Provavelmente José já deve ter
deve ter assumido essa responsabilidade de cuidar de Maria, né? Ou também, outra possibilidade que nós vamos falar lá quando a gente chegar no período que ela viajou para Belém com José, ela também é descendente de Davi, então ela também teria que participar do censo. Mas voltando aqui, eu queria deixar claro para vocês essa questão, que o casamento ainda não estava consumado 100%, ainda estava na segunda fase. Então, continuando, versículo 28. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está com você. E bem aqui nós vamos fazer outra pausa. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Lembra que aconteceu a mesma coisa com Zacarias, pai de João Batista? Quando o anjo anunciou para ele também ficou com medo. E o anjo disse: não tenha medo. Meus irmãos, nós somos seres humanos. Zacarias era um ser humano, Maria era um ser humano. E é natural que nós tenhamos medo daquilo que não é comum aos nossos olhos, daquilo que não faz parte do nosso dia a dia, daquilo que a gente não conhece. E você há de convir que mesmo nos tempos em que Deus se pronunciava através de profetas e que a fé era bem maior do que as de hoje, mesmo nesses dias essas pessoas tiveram medo. E eu não julgo quando alguém, por uma situação muito difícil, chega a se tornar incrédulo com relação ao poder de Deus, aquilo que Deus pode fazer. Mas nós precisamos estar revendo na palavra de Deus, no testemunho de pessoas próximas, pessoas de fé, para que a gente fortaleça essa fé dentro de nós. Porque nós precisamos ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E que quando algo ruim demais ou bom demais acontecer, a gente não vai se surpreender, porque a gente confia que cada dia, cada segundo do nosso dia, ele está debaixo do cuidado e da autoridade de Deus. Vamos continuando. Versículo 31. O anjo diz: você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. E ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Esse versículo 37, ele deve martelar nas nossas cabeças. Porque para Deus nada é impossível. Eu sei que falando da boca para fora, todos vocês vão concordar comigo. É claro que para Deus nada é impossível, Deus pode todas as coisas, Ele é ilimitado, Ele é todo-poderoso, não há força maior do que a dele. Mas a questão é, na hora do vamos ver, como que a gente exterioriza, como que a gente demonstra que nós sabemos que para Deus nada é impossível. Na hora de uma demissão, na hora que você olha para a despensa e não tem nada, na hora que você se vê com as mãos atadas numa doença, numa dificuldade, que você não tem mais nada sob o seu controle. Como você exterioriza essa afirmação de que para Deus nada é impossível?
Maria, ela disse no versículo 34, isso não é possível, pois eu sou virgem. Porque na nossa mente é impossível. Como vai um paralítico andar se a medicina já negou, se a medicina já deu a sentença dele e disse que ele jamais vai voltar a andar? Como uma grávida, uma virgem pode engravidar? É humanamente impossível. Realmente é humanamente impossível. Assim como é humanamente impossível milhares, milhões de pessoas passarem a pé enxuto no meio do Mar Vermelho. E a palavra diz que o mar se abriu a ponto de terem duas colunas, dois muros de água de um lado e de outro. E todas aquelas pessoas passarem a pé enxuto. Assim como é impossível essas mesmas pessoas que passaram pelo Mar Vermelho andarem 40 anos no deserto e suas roupas e suas sandálias não se desgastarem. Da mesma forma como é possível um homem obediente e de fé, chamado Gideão, ter vencido um exército de mais de 37 mil guerreiros com apenas 300. E esses 300 não tinham lança ou espada. Eles tinham apenas tochas de fogo e um vaso de barro, um pote de barro. E várias outras histórias que nós temos na Bíblia. Como é possível? Como é possível? Qual é a sua desculpa? Tantas vezes a gente tem justificado a nossa falta de fé porque não é possível. Não é possível. Na mente da gente essa palavra ela grita em tantas situações, né? Nas situações de dor, quando você perde alguém importante. Como é possível? Às vezes eu me pergunto, como é possível uma doença incurável, né? A medicina às vezes fica sem resposta para uma cura de algo incurável, né? Como é possível uma depressão ser curada, né? Eu confesso para vocês que eu não acho tão impossível a cura de uma doença e a resolução de um problema. O que eu acho mais impossível e mais forte ainda é você permanecer com essa doença, ou permanecer com essa dificuldade, ou permanecer com esse problema que eu não sei qual é, mas que para muitos é impossível. Para mim, algo maior que isso é quando você permanece passando por essa situação ruim, sabendo que para Deus nada é impossível. E que se você está passando por essa situação, sabendo que Deus pode mudar essa situação, é porque Deus quer que você passe por ela. Você conseguiu me entender? Se você tem certeza que para Deus nada é impossível, e você está passando por uma situação que Deus pode resolver, Deus pode agir, e Ele ainda não agiu, é essa certeza de que Ele quer que você passe por isso, Ele está com você, Ele sabe até onde você pode ir. Isso para mim é muito maior. Isso para mim é gigante, né? Nós vermos, às vezes, o testemunho de alguém que tem uma enfermidade ou um espinho na carne, como Paulo falava, né? Tem aquela coisa que é uma dificuldade para aquela pessoa e mesmo assim ele é um servo fiel do Senhor. Porque essa pessoa ele não confia nas coisas desse mundo. Ele não espera respostas nesse mundo. Ele não espera recompensas nesse mundo. Ele está aqui de passagem esperando a vida vindoura, né? Esperando a nossa terra, que é a cidade celestial. Então, essa pessoa, ela é um forte testemunho. Porque glorificar a Deus, louvar a Deus, quando tá tudo bem, é fácil. Agora, você ser alguém que glorifica, que serve, que é realmente alguém que transparece o amor de Deus,
com um espinho na carne, isso é difícil. E esse versículo 37, para Deus nada é impossível, é algo que deve martelar mesmo na nossa cabeça. Mas continuando, no verso 38 diz: Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Meus amados, a gente pode até duvidar, a gente pode até tremer, mas a palavra obediência, ela deve fazer parte do nosso vocabulário diário. Acima de qualquer medo, de qualquer dúvida, a gente tem que obedecer. E Maria obedeceu. Maria, essa mulher que o anjo disse que ela é abençoada, né? Ela foi uma serva fiel. Ela foi uma mãe que sofreu e muito para criar o Filho de Deus, né? E merece que nós nos espelhemos na dedicação, na obediência, na fé que ela teve. Mesmo em momentos de dúvida, ao final a gente sempre obedece. No verso 39 diz que alguns dias depois Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Olha essa última frase de Isabel. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse, o que eu acabei de falar. Ela obedeceu. O anjo chama Maria de abençoada no versículo 28. Ela duvida no versículo 37. Mas no versículo 38, ela diz: que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Por que Maria é abençoada? Porque ela cumpriu a vontade de Deus, porque ela obedeceu. A obediência, ela nos traz bênção, mesmo que aquela obediência doa, mesmo que não seja fácil, mesmo que me tire coisas que eu amo, me tire momentos prazerosos. A obediência é o melhor caminho para essa vida e para a nossa vida verdadeira na eternidade. Eu oro para que nós possamos descobrir cada vez mais qual a vontade de Deus para obedecer, para a gente seguir nos caminhos dele, buscando cada vez mais cumprir a vontade dele. E como que a gente vai conhecer a vontade de Deus? Conhecendo o próprio Deus, conhecendo a sua palavra, como ele quer que a gente viva, como ele quer que a gente ande. Por isso nós estamos aqui, lendo e estudando a palavra. E nós ficamos por aqui, até amanhã. Eu vou passar uma liçãozinha de casa para vocês. Leiam esse Cântico de Maria, o versículo 46 até o versículo 55. E a gente volta amanhã com o versículo 56 em diante. Fica com Deus.